Quem é Carneiro Neto? Bem, Carneiro Neto, com 15 anos de idade, foi convidado para participar de uma programação esportiva na Rádio Clube Ponta Grossense, de Ponta Grossa, através de um jornalista, Agostinho Pinheiro, que havia sido goleiro do Guarani e que me conheceu numa eleição. Eu fui ajudar no cartório eleitoral, porque meu pai era juiz de direito da comarca, e ele achou que eu era entendido em futebol, falava o dia inteiro de futebol e falava sem parar. E ele me convidou, eu fui para a rádio, era dirigida pelo Barros Júnior, e na equipe esportiva tinha Osiris Nadal, Luiz Fernando Fediger, Ney Costa, Edemar Luiz. Era uma equipe muito boa. E, para minha felicidade, o plantão, o João Galberto, um mês depois passou num concurso no Banestado e foi ser gerente do Banestado em Pato Branco. E eu assumi a condição de plantão esportivo. E, ao mesmo tempo, eu comecei a escrever também no Jornal da Manhã. Então, a minha carreira iniciou-se entre 15 e 16 anos de idade, há 45 anos atrás, em rádio e jornal, e fazendo futebol. Tive algumas experiências em transmissões de basquete, de futebol de salão, mas basicamente eu fui um locutor esportivo de futebol e um cronista esportivo de futebol. E depois eu tive também participação na televisão, com programas esportivos, fui repórter da televisão, fui o primeiro repórter esportivo da TV Iguaçu, Canal 4, quando ela foi inaugurada, numa equipe que tinha o Silvio Rono como locutor e o Luiz Alfredo Malucelli como comentarista. E depois eu comandei mesa redonda na TV Paraná, Canal 6, durante 5 anos, e apresentei programas na televisão também, na TV Manchete, na TV Bandeirantes, na TV Record, e fui publicitário também. Então, eu, fora da mídia, antigamente se dizia que era o homem dos 7 instrumentos, né? O pau para toda obra. Hoje dizem multimídia. Então, eu fui multimídia, porque além dos veículos de comunicação, eu tive atuação na publicidade, atendendo contas importantes de Curitiba, de empresas tradicionais, como Irmãos Tá, Materiais de Construção, Louvre, Frischmans Magazine, Lojas Unidas, Companhia Metropolitana de Automóvel, Malazica. Então eu tive uma experiência profissional muito rica nestas áreas em que eu atuei. Bom, o nosso foco é rádio, a história do rádio paranaense, e é sobre ele que a gente vai perguntar mais. Você foi, obviamente, do esporte, da Latinha, durante muito tempo, mas também foi diretor de rádio. Você teve passagens aqui importantes na Rádio Clube, na CBN, enquanto diretor. Que contribuição você acha que o rádio do Paraná deu ao desenvolvimento do Estado ao longo desses 40 anos? Muito importante a presença do rádio, né? Primeiro como o mensageiro, né? Das notícias, da esperança, deixando o povo com conhecimento dos fatos que aconteceram no Estado. E sendo um Estado agrícola, o Paraná ainda tem a sua base na agricultura, no campo, o rádio foi, sem dúvida alguma, um veículo de integração muito importante, principalmente na época em que as emissoras de onda curta tinham uma presença marcante, como as nossas Rádio Clube e Rádio Universo, nas quais eu tive a honra de trabalhar. Eu fui diretor de esportes, sim, né, nas emissoras em que eu trabalhei mais tarde, depois que eu me firmei profissionalmente, porque eu comecei como plantão, fui repórter, depois me tornei narrador em 1970 e fui locutor, narrador durante 30 anos. E mantive equipe esportiva durante 25 anos, naquela base de ser o dono do espaço, né? Eu arrendava o horário, fazia equipe, ia atrás dos anunciantes, tinha que transmitir o jogo e garantir o Ibope ainda. Então não era fácil, era um trabalho árduo que a gente tinha, pagar os compromissos, honrar os compromissos, não só com os profissionais, também com a emissora, com as empresas fornecedoras, no caso, empresas aéreas, de ônibus e de comunicação, que a gente pagava as linhas de transmissão. Mas como diretor de rádio, eu tive 2 experiências muito ricas. Eu fui diretor da Rádio Clube, no momento de transição da emissora, e conseguimos, naquela oportunidade, 2 feitos marcantes. O primeiro
foi levar a equipe positiva para a Rádio Clube. A equipe positiva era uma equipe de esportes liderada pelo Lombardi Júnior e pelo Capitão Hidalgo, que fazia muito sucesso na Rádio Universo. E eu levei para a Rádio Clube e o Lombardi, principalmente, ficou até a sua morte como um dos grandes locutores, um dos grandes comunicadores, ele que havia sido lançado por mim na Rádio Universo ao vir de São Paulo, da Rádio Jovem Pan. E eu que contratei o Lombardi, até dei o nome de Lombardi Júnior, porque ele era Imer Lombardi quando chegou. Eu achei Imer, eu digo, olha, isso aí para marca de salame alemão pode ser, mas para futebol não vai dar. E daí lançamos Lombardi Júnior. E foi um sucesso, a equipe positiva. E ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de lançar 2 comunicadores que fizeram muito sucesso. O Luiz Carlos Martins, que hoje é um dos grandes nomes do rádio, deputado estadual e proprietário da Rádio Banda B. E o Reinaldo Bessa, que chegou no mesmo dia lá de Jacarezinho com o Luiz Carlos, e eu aproveitei o Reinaldo Bessa também no departamento de radiojornalismo. Nós que montamos o programa do Luiz Carlos Martins, a primeira experiência, mais ou menos em cima de ideias que já existiam no rádio, evidentemente. E era a rádio emissora católica, a emissora pertencia à Fundação Nossa Senhora do Rossio. Então o Luiz Carlos tinha essa tendência, essa veia. Ele deu certo, enquadrou-se e realmente é um grande profissional. Agora, em relação à Rádio CBN, foi uma experiência completamente diferente, porque eu fui contratado para fazer a equipe esportiva, para popularizar a Rádio CBN, que já existia uns 4, 5 anos, mas era uma emissora com pouca audiência. E através do futebol, nós divulgamos a marca CBN. E criamos uma audiência extraordinária. Uma grande equipe foi montada e trabalhamos em FM e AM. E como a CBN era uma rádio de rede, né, a Central Brasileira de Notícias pertence à Rede Globo de Rádio, nós tínhamos os espaços na CBN um pouco limitados. Então nós fomos convidados para assumir a direção da emissora e assumimos. E o que fizemos? A parte da CBN nós mantivemos o futebol e o jornalismo, que já existia, era muito bom. Nós só fizemos um trabalho de manutenção e incrementamos sim a parte comercial. Mas na AM, que entrava em cadeia, nós lançamos uma emissora nova. E eu dei o nome de Rádio Banda B, porque na época estava aquele negócio de telefonia, 10 anos atrás, de banda A, banda B, banda C, e estava realmente as privatizações nessa área no Brasil. E numa conversa com o engenheiro técnico e com o proprietário da emissora, me surgiu o nome, por que não lançamos um nome diferente? Banda B, porque daí a gente anuncia o futebol. Ó, o jogo Curitiba e Vasco nós vamos transmitir na CBN, a FM, e o jogo Atlético e Corinthians na AM, na Banda B. Quer dizer, é uma alternativa, né? Então, pegou, funcionou e deu certo. Então, foram experiências boas essas de ser diretor de emissora. Só que, infelizmente, não deu para ter sequência, que o rádio em Curitiba é falho nesse aspecto, porque você tem um projeto, mas dependendo das circunstâncias, ele não progride, porque você fica na dependência ou econômica ou política. Ao passo que as grandes emissoras de rádio pertencem a grupos de comunicação, principalmente nos grandes centros. Então elas são integrantes de um processo já que envolve rádio, televisão e jornal. E aqui, com raras exceções, as emissoras de rádio são isoladas. Então você vai com um projeto e esse projeto não tem perenidade. E eu acho que isso é prejudicial ao rádio. Agora o rádio vive, e principalmente em Curitiba, em função da criatividade das pessoas que fizeram o rádio, e do talento, evidentemente, dos radialistas, que nós tivemos grandes radialistas, temos até hoje, que são homens assim de uma capacidade profissional acima do normal. E quando eles têm essa oportunidade de ganhar o mercado nacional, eles demonstram essa capacidade, né? Tivemos essas experiências no passado aí com o Haroldo de Andrade na Rádio Globo, que saiu aqui da Rádio Clube e foi o dono da maior audiência da Rádio Globo do Rio durante 40 anos. Tivemos a experiência do Ratinho, para citar uma. Eu mesmo pude lançar aqui locutores que nós trouxemos, jovens ainda, o José Luiz da Atena, que veio transmitir futebol aqui na Rádio Universo, e hoje é um dos grandes comunicadores da televisão brasileira. Tivemos o Ulisses Costa, que também veio para a Rádio Cidade para integrar a nossa equipe esportiva, e que hoje é locutor de renome no rádio e na televisão de São Paulo. Então tudo isso acaba fazendo com que a gente sinta prazer em continuar no rádio. Eu há 45 anos trabalho em rádio e não deixei, eu acho que um dia de falar em rádio, porque sempre mantive esse elo com esse veículo que eu considero
pelo menos no meu modo de entender, o mais importante de todos os existentes. Qual é o que você acha que tenha sido a sua maior contribuição ao rádio ou ao rádio esportivo, tanto faz, nesses seus 45 anos? O que lhe deu mais prazer profissional, certo, em termos de realização até hoje? E depois, na contrapartida, no reverso, o que deu menos prazer também? A verdade é que você entra no rádio com uma questão profissional. Você precisa, no meu caso, eu fui porque precisava trabalhar, sabia fazer, né? Nasci com esse dom de poder escrever, depois falar, e você vai evoluindo, vai aprendendo, né? Principalmente na parte de jornal, você tem que aprender as regras da língua, né? Do idioma, e através da leitura, das informações, da convivência, das viagens, você cresce intelectualmente, se desenvolve e melhora o teu texto. E ao mesmo tempo também o seu argumento como narrador esportivo, porque eu vejo a narração esportiva, que foi a minha especialidade, você está contando um fato jornalístico. O jogo de futebol, para mim, era um fato jornalístico. Então eu me preparava para ir ao estádio, né? Eu ia pronto para transmitir tudo o que acontecesse no estádio. Então a minha contribuição maior, no meu modo de ver, foi a fidelidade. Quem me ouviu nesses 30 anos transmitindo jogo de futebol, raramente perdeu um lance de gol, raramente teve o nome de um jogador trocado, ou a questão também da imparcialidade. Você tem que transmitir para todos os públicos, para todas as torcidas. E a seriedade, sabe? Apesar de a gente ser o espírito brincalhão e gostar, mas eu acho que a piada, a brincadeira, ela tem que cair no momento certo. Eu sempre fui contra o rádio, principalmente o rádio esportivo, muito gaiato, aquela piadinha que só as pessoas que estavam na transmissão entendiam. Eu acho que você, quando conta uma piada, quando solta um xiste, o público todo tem que entender. E isso me gratificava, principalmente quando eu soltava alguma coisa na transmissão e eu via que as pessoas que estavam ouvindo a rádio nos estádios riam. Então era aquela manifestação coletiva. Então isso é como se fosse um show, um teatro, que você apresenta a sua proposta de transmissão e ela dá o retorno imediato. E é claro que também é a questão de seriedade. Eu sempre procurei ser cauteloso nessa questão de mandar muito abraço, de falar muitos nomes das pessoas. Até eu dizia para o pessoal, porque não adianta você mandar abraço para um sujeitinho lá no bairro X, quando você tem milhares de ouvintes. Dependendo da sua capacidade de audiência, você tem centenas de milhares. Então, isso foi uma coisa que eu fiz com muito esmero, com muito cuidado, até adquiri algumas antipatias por conta disso, na própria equipe esportiva, porque o pessoal não se conscientizava disso. E eu sempre fui rigoroso também na questão de horários, né? Eu sempre nunca perdi uma transmissão, nunca cheguei atrasado num programa. Eu achava que todos deviam agir assim. Eu, na verdade, procurei ser o mais profissional possível. Agora, em relação à parte de desagrado, claro que nessa parte positiva também, que você me pergunta, claro que eu tive o retorno do quê? De grandes audiências, de carinho do público, de respeito profissional, de contribuição para o desenvolvimento do próprio futebol, com as nossas mensagens, os nossos comentários. E a gratificação que nós recebemos foi o ganho, né? Sempre tivemos bons patrocinadores, grandes patrocinadores, coisa que está cada vez mais difícil, porque o rádio perdeu, aqui, pelo menos em Curitiba, no Paraná, perdeu o espaço para a televisão, porque a televisão resolveu fazer tudo, todos os jogos. Antigamente não fazia. Até na Copa do Mundo nós tínhamos um espaço muito grande, porque a Rede Globo só comprava exclusividade e praticamente só passava o jogo da seleção brasileira. Então nós tínhamos todo aquele resto, até a Copa de 86, para fazer esse tipo de cobertura, no dia a dia, nos programas. E hoje isso acabou. Hoje a Globo já tem um repórter dentro do ônibus da seleção, sai da concentração, já tem outro na boca do túnel, então o rádio perdeu muito espaço. Agora, na parte de dissabores, os dissabores ficaram por conta da ignorância, do fanatismo, né? Porque a pessoa, por exemplo, você vai transmitir um jogo no interior, já aconteceu comigo várias vezes, e a torcida fica irada, né? Porque o time da capital está ganhando, eles acham que todo mundo está atrapalhando o time. O juiz está roubando, o time da capital está levando vantagem, daí eles olham para a cabine e você também está roubando. E já tiram pedra na caminhonete com o nome da rádio. Na época a gente não podia viajar com as caminhonetes das emissoras, porque eram apedrejadas. Isso realmente é negativo. E aqui na capital, também a ignorância de torcedor, né? Que acha que você torce para determinado time, por causa disso você vai mudar o resultado. Coisa impossível, não é através do microfone que vai sair gol. Mas
graças a Deus eu nunca tive problemas físicos, problemas pessoais diretamente. Agressão. Nada, em nenhum estádio, em nenhum momento. Apenas uma outra coisinha assim na saída do estádio, uma coisa sem representar algo que pudesse mexer com o sentimento da gente. Mas de uma forma geral eu sempre convivi bem, inclusive com dirigentes, que é um tipo de pessoa que habita o futebol e é passional, né? E tem os seus interesses diretos na coisa, mas mesmo com esse tipo de gente as dificuldades foram mais no sentido de opinião, né? De discussão a respeito de você estar defendendo uma tese e contrária aos interesses daquela pessoa. E não passou de um bate-boca, de uma boa discussão que aumentava a audiência da rádio. Quais os ingredientes, Carneiro, que você acha principais num bom locutor esportivo? Porque antigamente eu noto que a fidelidade era uma preocupação muito grande dos locutores. E hoje nem sempre isso é tão visto. Existe muita diferença entre o narrador de antigamente, do nosso começo, e o narrador de hoje? Muita diferença, Silvio. Porque eu sou de uma escola de grandes narradores. Você, inclusive, Silvio Rona. Você, o Willy Gonzer, o Machado Neto, o Ayrton Cordeiro. Enfim, não vou citar muitos mais, senão a gente acaba cometendo injustiça. Mas eu me recordo que naqueles anos 60, ali, 70, tínhamos realmente não só aqui no Brasil inteiro, grandes locutores. Por quê? Porque era o momento de ouro do rádio, né? Os melhores estavam no rádio. Até a década de 80, os melhores continuavam no rádio. E os que não eram bons no rádio foram para a televisão, e estão até hoje. Só que o locutor esportivo, ele tinha que ter uma técnica de transmissão. Essa era a grande vantagem. Ele tinha que ter a voz, evidentemente, para suportar os 90 minutos. Tinha que ter raciocínio rápido, porque o narrador ele fica lendo o texto, aciona o repórter, vem o plantão, o comentarista, ele tem que saber o time certo das coisas. E ele tem, ao narrar um jogo de futebol, ele também não pode dar a emoção no tiro de meta, senão ele mata o ouvinte. O ouvinte tem que ter uma dose. Então, o sujeito batia o tiro de meta, a gente narrava como tal, um tiro de meta, nada mais do que um tiro de meta. A bola vinha para o meio de campo, ela estava no meio de campo, na linha intermediária. Quando ela passava para o campo de ataque e chegava perto da área, aí você crescia o ritmo, crescia a emoção sem gritar, não precisava gritar. Hoje é uma gritaria, som, apito. Aquele tempo não, nós narramos a partida de uma forma vibrante. E que é evidente, quando a bola chega na proximidade do gol, cresce a emoção e você transmite tudo aquela que está acontecendo, a jogada. Só que você tem que identificar os jogadores, tem que dizer onde é que está a bola. E hoje, lamentavelmente, a maioria absoluta dos narradores não diz onde está a bola, não diz com quem está a bola. Ele diz, lá vai o atacante, tira o zagueirão, rasga o zagueirão, mas não diz o nome do zagueirão. Esse zagueirão joga muito. Exatamente. Então, por quê? Porque eles não identificam, eles não têm essa condição mais. Que é a técnica, isso aí é um talento que o narrador tinha antigamente. Poucos têm hoje. Então eles dão uma enganada, essa que é a verdade. O ouvinte hoje é ludibriado. Até o ouvinte que tem ainda aquele costume de tirar o som da televisão, porque acha que os narradores de televisão são enjoados, e alguns são, e coloca o som do rádio, aí que eu acho que o rádio está errado, o rádio esportivo. O rádio esportivo tinha que mudar a sua forma de transmissão, porque eles tentam fazer uma transmissão esportiva exatamente como acontecia há 50 anos. Hoje o rádio tinha que modernizar a narração, privilegiando exatamente a identificação dos jogadores e recheando de comentaristas. Pode até ser ex-jogadores, os mais alfabetizados, de preferência. Então você cria o quê? Você cria uma opção para o ouvinte, telespectador, de um serviço de melhor qualidade. Você não precisa fazer aquela gritaria e piu, não, faz uma transmissão bonita com opinião, que é o que falta, às vezes, para o torcedor. O torcedor quer saber o que será que o fulano está achando disso, daquilo. Podia ter uma transmissão com convidados, né, para não ficar uma coisa muito cara, ter um bom narrador, um bom comentarista, um repórter bom, não precisa mais do que isso, e uns 2 ou 3 convidados que pudessem contribuir para isso. Então, por exemplo, se vai trazer uma transmissão hoje, na minha opinião, entre um time daqui com um time de São Paulo, você traria como convidados jogadores que atuaram nas duas equipes, certo? Por exemplo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Djalma Santos seria um convidado, que conhece o Palmeiras, conhece o Atlético, entendeu? São Paulo e Curitiba, traria o Zé Roberto, que jogou nos 2 times. E assim,
citando alguns exemplos apenas. Eu acho que o rádio esportivo precisa crescer nessa parte. Por exemplo, eles fazem programa esportivo hoje, como nós fazíamos há 50 anos. Abre um programa, manchetes do dia, aí entra o carinha. A única diferença é que hoje eles falam do estádio, pelas condições técnicas. E no nosso tempo, os repórteres iam, gravavam e traziam a gravação e a gente editava no estúdio. Então, se eles têm essa mobilidade, hoje eles podiam fazer programas extraordinários. Ter um tema principal, porque todo dia tem uma grande notícia do futebol. Então essa seria a notícia central. Da notícia dos outros, nós vamos ficar em cima. Agora, aquela notícia central, aquilo tinha que ser levado à exaustão no seu exame para atender a expectativa do ouvinte. Agora, Carneiro, você está falando pintou o rádio de algumas décadas de trás e alguma coisa do que está acontecendo hoje em dia. O que o rádio passou, então, foi por uma transformação, virando mais show e menos jornalismo, menos comunicação, menos informação do que está acontecendo. Qual é o modelo que hoje deve prevalecer? O modelo negócio, quer dizer, fazer prevalecer o futebol no rádio, mas graças a novas concepções profissionais, ou ficar no jornalismo puro e simples, que era a razão de ser até então? E é uma combinação de coisas, sabe, Jota? É um concurso de fatores que levou a isso. Eu acho que caiu o talento. O que falta é talento, falta arte. Não só na cabine, está faltando no campo também. Porque você pega antigamente o futebol, tinha mais talento, mais arte. Você vê um jogo da seleção brasileira hoje, é um sono para ver. Você vai dizer, não, mas aí o futebol mudou. Tudo bem, o futebol mudou. O futebol ficou mais rápido, né? Os jogadores que corriam 6 km passaram a correr 10, 12 km por jogo, hoje correm 15 km por jogo. Tudo bem, uma evolução natural do homem nos últimos 50 anos. Porém, a arte diminuiu. Você não tem tanta fartura de grandes jogadores. E os jogadores hoje ganham uma fortuna e não apresentam a mesma qualificação. A mesma coisa se aplica à mídia. Hoje os próprios locutores ganham muito mais do que nós ganhávamos no passado, mas eles não dão aquele retorno artístico que nós dávamos. Porque, eu não sei, se diminuiu o mercado de trabalho, os jovens não se interessam. Porque aumentou a concorrência, né? Pode ser também a concorrência. Agora, você veja, o narrador de futebol e o comentarista não se forma na escola. Não adianta o carinha ir lá e fazer o curso de jornalismo. Não, isso aí ele nasce com o dom. O narrador é como cantor de rádio, ele tem que ter o dom, senão não consegue narrar uma partida. Então eles tentam inventar um jornalista como narrador. Aí ele não tem aquele time que nós tínhamos, ele não tem aquela experiência que nós tínhamos. Nós sentimos o desenvolvimento do jogo e antevíamos a jogada. Então a gente não perdia tempo, porque sabia que a bola ia para a linha de fundo, sabia que o goleiro ia pegar. E hoje eu vejo na televisão, principalmente, o sujeito leva um susto quando o goleiro pegou, mas ele vai pegar, evidente. Só que aí falta vivência. Agora, a comercialização, evidentemente, atrapalhou, porque antigamente nós tínhamos 4 ou 5 patrocinadores. Então era mais fácil. Você lia os textos foguetes numa narração de rádio, não ocupava tanto espaço. Hoje são 10, 12 anunciantes. Então tudo mudou. Agora, isso não impede também que o sujeito seja um bom locutor. Eles usam muito desses sinais eletrônicos, né? E isso aí dá uma poluição muito grande na transmissão. Eu acho que a transmissão podia ser um pouco mais limpa. Dizem que a juventude gosta disso. Mas tem a emissora de rádio que quando o cara perde o gol, ele solta um barulho de descarga. Eu não sei se a juventude gosta disso. Então, se gosta, que porcaria de juventude, né? Mas, voltando um pouquinho à capacitação, nos tempos idos aí, a qualidade do rádio permitia a quem estivesse ouvindo criar realmente a imagem do que estava acontecendo. Quer dizer, além de tudo, o rádio é um elemento de abertura. Sem dúvida. E outra coisa, Renato, o grande segredo do rádio é a ilusão, né? Que ele cria no ouvinte. Isso aí é uma coisa, é a fantasia, isso é a magia do rádio. O sujeito está transmitindo uma partida e o sujeito está ouvindo em casa, no carro, na praia, no meio do mato. Mas ele está criando o jogo dele. Eu estou fornecendo para ele dados para ele criar um jogo, certo? Nós, como ouvintes, também criávamos aquilo quando ouvimos transmissões de jogos
daqui, ou de São Paulo, do Rio de Janeiro, nós também criávamos aquela fantasia. Me lembro das transmissões da Copa do Mundo de 58, Copa do Mundo de 62, 66, que não tinha televisão. A gente ficava assim, criando um sonho. Depois a gente ia ver no cinema, quando passava no videotape, um mês depois, se era aquilo que correspondia à realidade. Pois aí então, o que acontecia? Os locutores eram verdadeiros poetas, os locutores eram geniais, né? Eles pegavam o Oduvaldo Cosi, Pedro Luiz, Edson Leite, Fiore Giliotti, esses mais que marcaram aí, eles realmente eram empolgantes, né? Não só na descrição do jogo, mas na narrativa dos fatos, na contemplação daquilo que o estádio oferecia, o decor do público, as cores, os sons, né? Por exemplo, uma descrição do Oduvaldo Cosi, 1h30 antes da final da Copa de 62 no Chile, no Estádio Nacional, que depois eu tive a oportunidade de conhecer e transmitir várias vezes lá, jogos da Libertadores da América, de clubes brasileiros e da seleção brasileira, eu ficava lembrando da narração do Oduvaldo Cosi, que ele fez aquela descrição da Cordilheira dos Andes, da neve, da natureza em torno do estádio e daquela que representava o Brasil chegar, né, 4 anos depois de ganhar a primeira Copa, a segunda conquista. Então isso é uma riqueza intelectual que nós não temos hoje. Hoje é uma pobreza intelectual. O próprio jornalismo esportivo caiu. Antigamente você abria uma página de jornal, você lia aquilo com uma satisfação. Você tinha o Nelson Rodrigues, o Stanislau Ponte Preta, João Saldanha, o Zósimo Amaral, enfim, você tinha colunistas aqui mesmo, né, o caderno esportivo. Hoje é uma pobreza. Hoje você abre os grandes jornais, você pega lá os caras que, meu Deus, eles não têm sensibilidade para escrever aquele assunto. Selecionam os elementos pelo fôlego que tem para ainda gritar aquele gol comprido, né? Ou contrata o cara porque, por exemplo, sem nada de pessoal, mas contrata o Neto para falar porque ele foi ídolo do Corinthians. O Neto não é locutor, não é comentarista, não é escritor, não é jornalista. Mas ele escreve no jornal de circulação nacional. Então eu acho que aí que está o erro das empresas, né, na avaliação disso. Quer dizer, é um negócio pelo negócio. É isso que o Jota citou há pouco. O que vale é o negócio, é o Ibope, é o patrocinador. Não é o serviço, né, a qualidade que vai se oferecer. Por isso que o público anda irritado. Se você observar, as audiências caem, a seleção brasileira não lota o estádio, né? Raramente isso acontecia no passado. Antigamente um amistoso da seleção brasileira era um acontecimento. Parava o Rio de Janeiro, parava São Paulo. Hoje eles fazem amistosos da seleção brasileira em qualquer canto. Teve a seleção, eu joguei em Paranavaí outro dia, sem demérito para Paranavaí. Entendeu? Mas isso diminui a mística desse time pentacampeão do mundo. E ao mesmo tempo as transmissões esportivas se empobreceram. Me diga uma coisa, o Brasil, o país do futebol, o quanto este país do futebol se deve ao trabalho do rádio? Qual é a participação do rádio na criação dessa coisa, país do futebol? Eu acho esse fenômeno, esse processo do rádio extraordinário. Já falei muito a respeito disso, escrevi sobre isso várias vezes, porque eu acho que o futebol tem um débito com o rádio. E, ao contrário, o rádio tem um crédito com o futebol. Então, sempre que os clubes de futebol falam em cobrar do rádio para transmissão esportiva, eu lembro disso, que eles têm um grande débito com o rádio. Por quê? Não fosse o rádio, o futebol não teria a difusão que teve. Por exemplo, essa torcida do Flamengo, a maior do Brasil, isso aí deve-se tudo ao rádio. A Rádio Nacional, que era um alcance nacional, né? Pegava todos os estados, as rádios de São Paulo, através das ondas curtas, a divulgação. Eu me recordo, menino, né, morando no interior do Paraná, a gente ouvia as transmissões do Campeonato Paulista, quando o Pelé estava surgindo, e eu via do Rio de Janeiro as transmissões, no auge daqueles grandes times que depois formaram as grandes seleções, e era uma coisa, a gente ficava o dia inteiro ouvindo aquilo, não cansava. E o rádio tem essa capacidade, né? O índio está lá na sua aldeia, lá no Amazonas, sei lá onde que a tribo fica localizada, ele está com o rádio lá, e está ouvindo o rádio. Então o rádio teve uma participação total na difusão do futebol. No Brasil, sem dúvida alguma. E na Europa, onde se pratica muito futebol, agora o mundo inteiro pratica com a televisão, então a coisa se irradiou de uma forma extraordinária. Mas até há uns 20 anos atrás, quando o continente africano, por exemplo, e o asiático, não tinham essa participação do futebol, e aí méritos ao João Avelange, que abriu o futebol, transformou a FIFA realmente
numa multinacional do lazer, do business. Então, o que acontecia na Europa? O rádio também. O rádio teve uma participação decisiva na difusão do rádio, do futebol. Eu me recordo que, nas várias vezes que eu fui à Europa, entrava no táxi para ir ao estádio, o sujeito já estava ouvindo a transmissão. Só que lá na Europa eles não têm esse costume de colocar a transmissão esportiva com horas de antecedência, como no Brasil. Mas se você perguntasse a eles, se ele ia ouvir, eles, eu vou ouvir, sim. Qualquer país, a audiência do rádio. Então, é muito grande em função do futebol. Então, o futebol e o rádio têm muito a ver. E são duas coisas muito queridas e muito populares. Agora, queria só, desculpe, estou meio que insistindo um pouco mais, mas de um lado vê-se que o rádio tem um crédito grande com relação ao futebol. De outro lado, se você falar com entre 10 jornalistas esportivos, certo? Os 10 vão dizer que o grande problema do futebol são os dirigentes. Então, isso passa uma outra ideia também, de que errar é humano, culpar os outros é estratégia. Qual é o papel do rádio também, ou do rádio esportivo, dentro desse aparente retrocesso, o amor pelo futebol que desapareceu, trocado pelo negócio? Olha, aí em defesa dos dirigentes, eu acho o seguinte, o radialista, o comentarista, enfim, o jornalista esportivo, ele tem uma responsabilidade pública, mas ao mesmo tempo, ele tem uma massa de manobra para o erro. É mais fácil ser comentarista do que ser dirigente, evidente. Porque, primeiro que você comenta o fato após ele ter acontecido. No máximo, você faz uma previsão, o time tal pode ganhar a partida, tem 70% de chance, dá um favoritismo a determinado time. Você pode fazer uma análise um pouco mais profunda e dizer, o time X tem mais potencial técnico, por isso, mais aquilo e tal. Depois você não dá, mas não deu porque choveu, porque o vento está muito forte, o juiz roubou, o montinho artilheiro teve aquela expulsão com 5 minutos. Então você tem um monte de argumentos para livrar a cara do comentarista e de nós profissionais. Já o dirigente não, o dirigente ele está no fogo cruzado, ele é cobrado pela imprensa, pela torcida, ele tem que administrar todo aquilo, nem sempre com muitos recursos financeiros, hoje mais. Mas se nós analisarmos de uma forma mais bondosa, os dirigentes têm mais coisas positivas do que negativas. Porque o futebol brasileiro também é o que é por causa dos dirigentes. Não fosse os dirigentes dos clubes principais, os clubes não teriam ganho tantos títulos, não teriam revelado tantos jogadores. Quer dizer, houve um trabalho. Alguém estava vendo isso. Né? Ou o dirigente de futebol, ou o olheiro, alguém participou desse processo. Alguém descobriu o Pelé. Alguém foi buscar o Garrincha em Pau Grande. Então, os gênios estavam ali. E essa gente foi buscar. Como alguém foi buscar o Ronaldo Fenômeno lá em São Cristóvão. Estou citando alguns exemplos. A mesma coisa da seleção brasileira. Ela ganhou as Copas em razão dos craques. Claro, os craques foram que desequilibraram. Mas a seleção brasileira também é produto de um trabalho de dirigentes. Paulo Machado de Carvalho organizou a seleção para que ela tivesse aquele resultado. E hoje se reconhece que sem aquela organização não teria vencido, como em 1970. Houve uma organização do brigadeiro Jerônimo Bastos, se fosse militar ou não, não importa. Ele foi um comandante de uma delegação que foi um sucesso. E assim, sucessivamente. O próprio Ricardo Teixeira. Há 1000 críticas ao Ricardo Teixeira, pela forma profissional como ele dirige. A seleção brasileira virou um brinquedo na mão dos patrocinadores, etc. e tal. Só que com ele, o Brasil ganhou mais Libertadores da América, Copa América, do que em todos os tempos. E já ganhou 2 Copas do Mundo. E um vice-campeonato mundial. Então eu acho que nós temos que ter um pouco mais de condescendência, vamos dizer assim, com os dirigentes. E também cobrar um pouco mais de responsabilidade de nós, comentaristas. Nós temos exemplos, inclusive em Curitiba, de fatos semelhantes. Nós tivemos aqui o Evangelino Costa Neves, que conseguiu fazer 2 excursões excepcionais do Curitiba. Ao mesmo tempo, permitiu que nós conseguíssemos ressaltar os valores da locução esportiva com Ney Costa. Então, fatos que realmente se conjugam, quer dizer, tanto dirigência de clube quanto das emissoras. Porque eles tiveram um papel decisivo. Se você pegar a história do futebol paranaense, especificamente, rapidamente, a evolução começou quando? Com o estádio Dorival de Brito, para a Copa do Mundo em 1950.
Então foi um trabalho daquele pessoal ligado ao Clube Atlético Ferroviário, com a ajuda da rede, na época, a Rede de Ação Paraná Santa Catarina, mas houve um trabalho, certo? Depois houve o desenvolvimento do Curitiba Futebol Clube com o Arion Cornelsi no início das obras do Belfort Duarte, hoje Couto Pereira. Aí teve o Evangelino Neves, que praticamente quase concluiu o Couto Pereira, levou o Curitiba para essas excursões que destacaram o futebol, permitiram que o rádio se internacionalizasse. Deu visibilidade. Exatamente, as coisas caminham juntas. Então, por isso que eu defendo os dirigentes. O pessoal pensa que eu sou um crítico feroz. Não, eu tenho o bom senso de reconhecer isso aí. O Curitiba se desenvolveu como clube. O Atlético Paranaense teve o Joffre Cabral. O Joffre Cabral revolucionou o futebol paranaense quando ele trouxe o Bellini, o Djalma Santos, o Roberto, o Nilson, porque o futebol paranaense era semi-amador. E ele profissionalizou o futebol paranaense. E os demais clubes acompanharam. Tivemos essa revolução do Atlético, o Mário Celso Petralha, que foi marcante. O Atlético fez o estádio mais moderno do Brasil. Possui o centro de treinamentos mais moderno do país. Os nossos clubes começaram a disputar a Taça Libertadores da América com mais frequência, coisa que nós não tínhamos. Começaram a ser campeões brasileiros. Então, eu acho que houve uma evolução muito grande. E aí é que eu acho que a crônica perde. Eu acho que nós ficamos para trás. Nós não nos impusemos por questões empresariais, questões comerciais, mas eu acho que o rádio, principalmente, ficou um pouquinho para trás do próprio futebol. De repente o futebol estava muito grande, tanto que as emissoras de rádio sequer conseguiam acompanhar. Hoje, sequer conseguem acompanhar os times. Por exemplo, o Atlético foi disputar as finais da Libertadores da América, as semifinais em Guadalajara, e apenas uma emissora de rádio presente com um repórter. Isso no passado não existia. Eram 4, 5 emissoras de rádio com equipes completas. Comentaristas, narradores e repórteres. Então eu acho que o rádio diminuiu de tamanho perante o crescimento do futebol. E isso, Carneiro, a gente nota, isso é público notório, que a evolução dos meios de comunicação em vários setores é muito rápida hoje. Então a televisão já comeu uma boa fatia do rádio, logo nós vamos ter o futebol pela internet, uma série de coisas. Você já citou anteriormente aí algumas possibilidades de novas roupagens para o rádio. Será que vai aparecer uma fórmula mágica que faça com que o rádio possa reviver? Acredito que sim, Silvio. Porque o rádio, de certa forma, ele sofreu algumas renovações. O Osmar Santos, por exemplo, ele quebrou um pouco aquele sistema clássico de transmissão esportiva. Né? Eu me recordo que lá, quando ele lançou a equipe, um novo estilo de transmissão na Jovem Pan, ele conquistou o mercado. E daí, quando ele foi para a Rádio Globo, ele levou o Faustão, que é esse que está na televisão, que fazia um programa de pré-jornada chamado Balancê, que foi uma novidade. Começou a entrar cantor participando, cara que torce para time de futebol. Hoje tem muitos que são até colunistas dentro dessa moderna forma de comunicação esportiva. Então, eu acho que tem, sim, cabe ainda mudança na transmissão esportiva, no programa esportivo. Eu acho que o rádio pode se renovar, não só na roupagem, mas na filosofia. Tem condições de fazer programas, eu já disse, e transmissões modernas. Eu acho que é uma questão de iniciativa. O pessoal está um pouco acomodado, perdeu o terreno para a televisão, mas uma hora vai surgir alguém. Vai surgir alguém que vai criar um fato novo. E eu vejo isso com possibilidade, porque se eu aqui, que já estou praticamente encerrando a carreira, tenho ideias, e se alguém me procurasse uma consultoria, eu tenho planos para isso, imagine no Brasil inteiro, deve ter muita gente pensando nisso. Mas aí é uma questão de competência empresarial profissional. Estamos falando aí de uma coisa... de bancar o projeto, né? De um produto que não existe hoje muito no mercado paranaense. Mas aí que está, é a ousadia, né? Certo. Então como a televisão e o rádio lançam programas, né? Lançam menos hoje. Mas quando lança é um produto novo. E às vezes pega, às vezes não pega. Mas eu acho que na minha área, no rádio esportivo, ele está precisando, ele está pedindo alguma coisa diferente. E quem fizer alguma coisa diferente, com qualidade, e tiver suporte, porque esse é o problema do rádio paranaense. Às vezes você não tem suporte. Porque tudo que você faz não vai dar o resultado imediatamente. Primeiro você tem que você lança uma emissora, por exemplo. Você lança uma emissora, uma nova programação, você tem um período de maturidade. Você leva 1 ano para ficar conhecida. Porque você também não tem todo esse dinheiro, principalmente se é uma emissora que não pertence a um grande grupo de comunicação, você não tem dinheiro para ficar aí anunciando a rádio. Porque também você não adianta ficar anunciando a rádio dentro da própria rádio. Você tem que anunciar a rádio fora da rádio.
Como as outras emissoras não vão anunciar, você tem que procurar onde? Na televisão, no jornal, no outdoor. Hoje tem a internet, que é uma coisa fantástica. Então você leva um ano para ficar conhecido. Depois você leva um segundo ano para disputar o mercado. No terceiro ano ela poderá vir a dar lucro. E normalmente dá. Mas aqui o pessoal é ansioso. Passa 6 meses, como é que é? Não vai dar resultado? Mais 6 meses, vou esperar mais 6 meses. Aí já você fica numa situação complicada. Por isso que eu me frustrei quando eu fui diretor de rádio. Porque eu fiz uma revolução na Rádio Clube, que depois outros colheram os louros. Quando eu lancei a Equipe Positiva, o Luiz Carlos Martins, que acabaram dando certo. Só que eu não colhi os louros. A mesma coisa na Banda B, quando eu lancei a Banda B. Então, durou um ano. E o Luiz Carlos Martins pegou a Banda B e já está há 10 anos fazendo sucesso com o modelo que nós estabelecemos. Que é a âncora do futebol, do comunicador, que é ele, né? E ele estava nos nossos planos como comunicador, e o gancho do noticiário, né? Que é o trinômio que faz o rádio, como é que se diz? Não um rádio com um nicho específico, mas um rádio eclético que atende todos os públicos. Que outra coisa que o rádio evoluiu também muito é essa questão da rádio ser especializada, né? Só em notícia, só em jazz, só em rock, etc. Então, existe hoje essa tendência, né, que aqui no Brasil é nova a tendência, mas já existe nos Estados Unidos principalmente, em rádio que só fala de feitiçaria, rádio que só fala de determinada religião, rádio que só voltada para assuntos esportivos de determinada modalidade. Mas eu acho que é muito dinâmico tudo isso, né? Você tem campo ainda para o rádio se desenvolver. Mas falta o profissionalismo e o empresário acreditar no profissional. Nós estamos em abril de 2009 e está sendo discutido hoje pelo Brasil afora o problema da regulamentação do jornalista, a necessidade do diploma de jornalista. Um dos males da crônica esportiva do Paraná, ou do rádio esportivo do Paraná, é a capacitação dos profissionais que hoje ocupam os microfones. Você defenderia o diploma como uma condição para o rádio esportivo do Paraná? Não. Eu acho que o diploma ele é importante para você incentivar os cursos de jornalismo. Mas eu acho que tinha que haver algum dispositivo para você não desprezar o talento. Porque alguns dos grandes narradores, locutores, repórteres não tinham diploma. E foram extraordinários. No passado todos, né? Porque eu mesmo não sou formado em jornalismo. Eu fiz o curso de Direito. Porque eu não precisei. Eu comecei tão cedo em rádio que quando criaram-se os cursos de jornalismo e o Ministério do Trabalho começou a exigir, eu já tinha o tempo suficiente para ser reconhecido como tal. Eu acho que o rádio tem que ser visto como uma manifestação artística, né? E como tal, você tem que dar vazão ao talento da pessoa. E como eu disse, você pode criar um bom redator, um bom jornalista como é que se diz, de organização do departamento, um bom repórter. Agora, um narrador de futebol e um comentarista com sensibilidade para análise, aí é talento, aí não adianta. Você não vai tirar do curso de jornalismo. O ideal seria o diploma com o talento. Ah, bom, se a pessoa que tem o talento conseguir fazer o curso, seria a perfeição. Mas o que está acontecendo hoje é que o carinha aparece só com o diploma e já é contratado. E só o diploma não lhe dá essa condição. Por isso que caiu o nível também. E daí aquele que tem o talento chega lá e diz, mas você não tem o diploma. Então nós estamos vivendo uma entre-safra. Agora esse negócio que está sendo discutido, e você especificou a data exatamente porque é o momento, eles estão discutindo o mesmo tema. Quer dizer, o Brasil fica em torno das mesmas leis. O Brasil tem 2 efeitos na sua legislação. Primeiro, que criam leis que são boas para os países prontos de primeiro mundo, que não pegam no Brasil. A última foi essa do bafômetro. Já não pegou. Né? A não ser em blitz. Então, já liberou. Aí o outro problema é esse. Eles ficam discutindo, nós vamos fazer uma lei agora para pegar o crime no caixa eletrônico. Isso já está especificado no Código Penal. É questão de usar o Código Penal. Abrir o Código Penal, interpretar e executar. A mesma coisa a lei da imprensa. É muito dura a lei da imprensa para nós jornalistas. Eu mesmo já fui processado. Perdi e tive que pagar. Por uma besteira, uma bobagem. Porque a lei é muito dura. Ela é muito restritiva. Ela é uma lei da mordaça. Neste aspecto, eu acho que a lei da imprensa tem que mudar. Agora, o que vem aí, eu não sei. Se vai ser por bem ou por mal. Carneiro, um dos problemas maiores que a gente vê na crônica esportiva, não só do Paraná, mas do Brasil todo, é a paixão, certo?
Qual é o direito que tem o jornalista esportivo, seja repórter, comentarista, seja narrador, seja quem quer for, de ser ao mesmo tempo torcedor, muitas vezes explícito, de um clube de futebol? Eu acho o seguinte, eu acho que é um direito que a pessoa tem de torcer para alguém. O João Saldanha que falava, e perguntava para ele por que ele era Botafogo, ele dizia, porque eu não sou filho de chocadeira. Eu nasci em algum lugar e eu me criei no Botafogo. E o outro sai de famílias que tem uma tradição de gostar de determinado clube. Então, mas eu acho o seguinte, se a pessoa souber se comportar, respeitando os clubes que, evidentemente, ele torce para um, todos os demais ele não torce. Ele tem que respeitar isso, porque senão ele não sobrevive profissionalmente, ainda mais hoje. No passado ainda se criava um folclore, né, em torno do Geraldo Bretas, que era São Paulino, do Nelson Rodrigues, que era Fluminense, o próprio Saldanha, o Jorge Cury, Ari Barroso, que era um Flamengo, enfim, esses tipos, esses personagens. Agora, eu acho que a paixão é uma coisa de cada um, né? Uns mais, outros menos. Se você conseguir domar essa paixão e transmitir os seus sentimentos de forma a contribuir para um bom relato do jogo, para escrever um bom comentário, coisa nesse sentido, eu acho faz parte. Eu acho que não inibe, não prejudica, não tira a legitimidade do profissional o fato dele se identificar publicamente com um time. A maioria tenta esconder, né? Quem consegue, esconde. Quem não consegue, assume. E ao assumir, ele corre os riscos inerentes à assunção. Carneiro Neto, quais foram as suas experiências internacionais? Olha, eu tive diversas experiências internacionais, porém eu vou confessar uma coisa para vocês. Não que eu não desse muito valor a elas, mas eu sempre cuidei, pelo tamanho do nosso rádio, eu sempre tive em mente que o principal, o melhor, era fazer bem feita a cobertura dos nossos times. Como nós tínhamos muitos times aqui, nós chegamos a ter 8 no passado, em Curitiba, depois tivemos 4, hoje estamos com 3, com um projeto de mais um, que é o J. Malucelli, que está se desenvolvendo e até mudando de nome. E eu sempre procurei fazer a melhor cobertura, quando eu tinha as equipes esportivas, em cima desses times. Onde eles fossem, a minha equipe ia. Com narrador, comentarista, repórter, fazia a melhor cobertura. Isso implicava em gastos, em investimentos, mas eu honrei tudo isso. Agora, a parte internacional, por exemplo, a seleção brasileira, as transmissões que nós fizemos dos nossos times no exterior, e também de alguns outros times na Taça Libertadores da América, porque quando nós entramos no processo moderno de Libertadores da América, nós nos inserimos no contexto internacional, naturalmente. Foram boas experiências, foram válidas, inclusive coberturas de Copa do Mundo, mas a gente sempre sentia que a gente era coadjuvante de um processo, né? Não era o ator principal, como numa transmissão do Atlético, do Curitiba, do Paraná Clube, em que você estava transmitindo diretamente para o seu público. E sabia que era você que tinha que trazer aquela mensagem. Então a parte internacional eu levei muito, me ajudou muito no meu desenvolvimento intelectual, no meu desenvolvimento de experiência de vida, e eu sempre gostei muito de história, eu lia muito sobre as cidades, então para mim foi gratificante, me engrandeceu. Agora, profissionalmente, eu sempre dei mais valor às coberturas locais, nacionais. O que você leva ao final da sua carreira como jornalista profissional, ou como jornalista multimídia, como você falou há pouco, e que eu acho que é válido? O que você leva, afinal de contas, como experiência? O que você vai contar lá para os seus netos? O que você vai dizer daqui a 5, 6 anos, sei lá, numa escola de Telêmaco Borba? Eu tenho às vezes sido convidado para algumas palestras, né, em cursos de jornalismo, enfim, Rotary, essas coisas. Eu, sinceramente, Jota, a gente teve a vaidade da gente, né? A gente, quando é jovem, tem vaidades de ter um bom carro, de ter uma boa roupa. No nosso caso, principalmente, a roupa já era um grande negócio. Ir jantar no restaurante 5 estrelas era um objetivo. E essas coisas mudaram hoje em dia, né? Hoje é tudo mais fácil, né? Então, o jovem de hoje tem umas vantagens extraordinárias que nós não tínhamos. E, ao mesmo tempo, eu tinha meus sonhos profissionais. E eu realizei todos, né? Felizmente, por exemplo, eu consegui ser um narrador esportivo, que era o meu principal objetivo, de sucesso. Sou colunista esportivo na Gazeta do Povo há 25 anos, ininterruptamente. Então, me considero vitorioso. Tive a oportunidade de ajudar muita gente no rádio, no jornalismo esportivo. Lancei muitos companheiros, incentivei outros, abri portas para outros, como me abriram também no passado.
Isso é uma troca que a gente faz. Agora, a experiência que eu faço é de missão cumprida. Quer dizer, eu procurei fazer o melhor possível, com dignidade, com seriedade, com imparcialidade. Claro que você não agrada a todos, mas eu procurei fazer o melhor possível. E continuo, mesmo com uma participação menor no rádio, mas muito ativa no jornal e praticamente fora na televisão, porque a televisão, eu desisti da televisão. A televisão local me massacrou, né? Vou contar rapidamente o motivo. Eu estava fazendo um programa esportivo, programas em várias etapas, em vários momentos, que eu participei por várias emissoras de televisão. Quando o programa estava pegando, vinha o diretor e dizia, olha, seu programa vai sair de domingo e vai para segunda, porque domingo vai entrar o Starks e Hatch. Aí eu ia para segunda. Quando começava a audiência na segunda, eu dizia, olha, agora vem o Casal 20, que está dando um sucesso. Aí eu dizia, bom, então não vou, para quarta-feira já não vou. Então eu saía daquela televisão. Ia para outra, então você não era dono do teu nariz. Ao passo que em rádio não, rádio eu chegava, alugava o horário, fazia equipe, dava o ibope, ganhava meu dinheirinho e cumpria a missão. Então é isso, eu não tenho ilusão, não alimento mais sonhos nenhum, acho que fiz o meu papel. Foi a minha contribuição para o rádio, eu dei o melhor de mim. O que eu tinha para oferecer, eu ofereci e continuo oferecendo, através dos meus textos, dos meus comentários, das minhas análises. É evidente que estou disponível, porque eu me sinto ainda em condições. Só que os convites não vêm por questões financeiras, porque também não vou me submeter aos salários que eles oferecem hoje em dia. Que hoje você trabalha numa grande rede de televisão e daí ganha milhões, mas daí é para poucos, ou você se submete aos salários menores que não tem incentivo sequer a sair de casa. Você teve uma experiência também como escritor, certo? Que é, na verdade, uma etapa, que eu diria, do desenvolvimento profissional muito importante, porque acaba incidindo no desenvolvimento pessoal também bastante grande. Que experiência foi essa e por que você não escreve mais? Bem, aí a questão na verdade, não sou escritor, né? Sou um jornalista Mas tenho que contar. Que eu quis prestar uma colaboração, porque eu notei que estava o futebol, a literatura esportiva no Brasil era muito pobre, melhorou muito nos últimos anos. Mas era muito pobre quando eu comecei a escrever livros há 20 anos atrás. Então eu resolvi escrever. Como eu só tenho mídia e público no estado do Paraná, eu nunca tive oportunidade de trabalhar numa rede nacional, eu me especializei, claro que eu mais conheço, no futebol paranaense. Então eu escrevi todos os livros em torno do futebol paranaense. Então eu fiz um livro que foi o primeiro livro, a Seleção de Crônicas da Gazeta, que eu lancei em 1989. Depois eu fiz em parceria com o Vinícius Coelho, nós fizemos 2 livros, o Atletiba, a Paixão das Multidões, que usamos o jogo, a tradição da história, do clássico, como fio condutor para contar a história dos 2 times. Foi um sucesso, né? O livro foi o maior sucesso em Curitiba. Batemos, inclusive, no lançamento, recordes de Fernando Sabino, desse pessoal que vinha aqui e vendia 400, 500 livros. E nós vendemos quase 1000 livros no lançamento. Depois, com o Vinícius, nós fizemos o Evangelino, o Campeoníssimo, homenagem ao presidente do Curitiba. Depois, sozinho, eu fiz a história do Paraná Clube, uma pesquisa profunda, porque o Paraná originou-se de 8 clubes, todos extintos, então foi um trabalho muito grande. Cheguei a entrevistar mais de 400 personagens, alguns até com mais de 90 anos de idade, que haviam sido campeões do Britânia, no Palestra, no início do século. Escrevi uma homenagem ao Hélio Alves, o feiticeiro, que foi um personagem do nosso futebol, uma homenagem ao Hélio e ao próprio futebol, de uma forma geral. E escrevi Fabulativos, que são as histórias, as passagens engraçadas, que nós tivemos muitas, né, no futebol, no rádio. E tenho livros prontos, eu não lancei por questão de tempo. Eu tenho um livro pronto do Atlético Paranaense, não do Atlético, assim, encontrando, foi campeão, não. A mística do Atlético, né? Por que o Atlético é essa força estranha, que uma hora está em cima, outra hora está embaixo, e a torcida aumenta cada vez mais, independente de títulos ou não. Esse livro está praticamente pronto, eu estou esperando o momento certo para lançamento. E tem um também praticamente pronto, que são os 100 anos do futebol paranaense. Também um livro meio romanceado, que eu vou fechar esse livro, porque os 100 anos são comemorados neste ano, a partir do início com o Curitiba. Outros acham que foi quando a bola chegou aqui em 1903. Eu parto da ideia de que realmente o futebol começou com a fundação do Curitiba, com o primeiro jogo em Ponta Grossa, com o Tiro Pontagrossense, que depois virou Operário, e o Curitiba, que foi realizado em outubro de 1909. E o Curitiba daí resolveu
comprar uniforme, camisa, e foi jogar, e jogou com o nome de Curitibano. Daí na volta que o clube curitibano pediu para mudar, eles mudaram para Coritiba Futebol Clube. Então para mim começou ali. Como o ano está em andamento, provavelmente em 2010 eu lance esse livro do centenário do futebol paranaense. Então essa parte de escritor, né, eu continuo ativa ainda. Carneiro, você teve uma intensa e brilhante participação na história do rádio do Paraná. Apesar de tudo isso que você fez, você acha que faltou fazer alguma coisa? Sempre falta, né, Silvio? A gente sempre acha que iria ter feito alguma coisa a mais e pode fazer alguma coisa. Mas a gente faz o que é possível, né? Eu fiz o que estava ao meu alcance. E também por questões pessoais, né? Em determinado momento, a minha vida mudou, outros interesses apareceram e o rádio deixou de ser aquela paixão que eu sempre tive em termos profissionais. Continua como paixão, como ouvinte, como locutor, se necessário for. Mas por interesses comerciais eu me afastei e daí eu deixei, porque eu senti, quando as grandes empresas do Paraná começaram a desaparecer, lamentavelmente, Bamirindo, Zé Macedo, Malazica, citando alguns, e até empresas nacionais e internacionais que tinham grandes escritórios em Curitiba, como a Bosch, a Philips, que eram meus patrocinadores, e por questões de mercado mundial, mercado comercial, eles desapareceram da mídia esportiva. Então eu tive essa dificuldade. Então nos meus últimos anos de rádio esportivo, eu levei a coisa meio no limite. Então chegou uma hora que eu disse, eu não posso mais. Aí como surgiu uma empresa que me contratou, que foi o grupo lá da CBN, aí eu dei aquele último tiro, né, que foi a minha última experiência mesmo como locutor, como chefe de equipe, e depois eu me afastei, porque não era mais interessante como negócio. E eu sempre fui um profissional, eu sempre analisei a coisa com frieza. Agora, é evidente que se surgiu um projeto novo, uma proposta nova, a história ainda não fechou. A gente está, como diz o outro, estou aberto a negociações, né? Se você pudesse sugerir, qual seria o epitáfio que você usaria para a sua lápide quando deixar esse mundo aqui? Aqui jaz Carneiro Neto, muito a contragosto. Eu gosto muito da vida. O que faltou conversar aqui que era importante, que você gostaria de ter dito e que não disse? Eu acho que foi dito tudo. A única coisa que faltou é agradecer a vocês por ter convivido com vocês, por ter conhecido vocês, companheiros meus de rádio, aos ouvintes, as pessoas que estão assistindo e que foram as pessoas que tornaram todo o sonho da minha vida a realidade. Porque eu sou uma pessoa que tem muita vitalidade. Eu sempre acreditei na vida. Eu sempre tive de bom humor, sempre procurei fazer amizades, né? Então, eu tenho que agradecer. Claro, a partir do momento que você chega na minha idade, 60 anos, você já viveu bastante tempo, mais de meio século. Então é um momento também de você retribuir. Eu tenho retribuído através dos meus livros, através das minhas conversas, quando eu sou convidado para algumas reuniões, e principalmente através do incentivo que a gente dá aos novos, que me procuram, querem saber como devem proceder. E a gente, claro, a vida é uma troca de gentilezas, de incentivos. E eu tenho que agradecer só nesse encerramento dessa entrevista, porque realmente eu tive uma vida muito feliz. Eu trabalhei naquilo que eu sempre quis, eu fiz o que eu sempre gostei, soube fazer, modéstia à parte, acho que atendi aos anseios dos ouvintes e leitores, então eu me sinto realizado, eu cumpri a minha missão. E ao mesmo tempo tive uma vida maravilhosa, né? Viajei o mundo inteiro graças ao rádio, conheci pessoas extraordinárias, estive próximo dos maiores jogadores do mundo, entrevistando, convivendo com eles, das maiores personagens do futebol mundial. Então, coisas que eu não conseguiria se tivesse uma outra profissão. Eu sinto orgulho de ter sido radialista e, ao mesmo tempo, um prazer incrível de ter vivido todo esse tempo dentro do rádio. Finalizando, o que você poderia dizer para aqueles que desejam iniciar no rádio, principalmente no rádio esportivo? Bom, primeiro a pessoa tem que acreditar no seu potencial. A partir do momento que ela souber o que ela tem, o que ela pode oferecer, ela tem que acreditar. E ela não pode se envolver, né? Eu acho que o comportamento é fundamental, não pode se envolver com clube, com dirigentes, ela tem que manter a sua independência, a sua isenção,
e tem que ter as opiniões bem sólidas. Não pode dar uma opinião hoje e, por causa do resultado do jogo, mudar amanhã. Você tem que ter convicções bem definidas e, evidentemente, que através daquilo que você tem de conhecimento, de talento, você tem que procurar dar uma opinião que amanhã você não se arrependa dela. Porque essas coisas ficam. O ouvinte não esquece. Eu, cansado de ver, às vezes estou no mercado municipal fazendo uma compra, vem lá um japonesinho, diz: o senhor falou na Rádio Guairacá em 1965 que o Ferroviário ia ser campeão, e foi. O cara não esqueceu, eu já tinha esquecido. Mas o ouvinte, porque ele era torcedor do Ferroviário, aquilo gravou nele alguma coisa que a gente falou. Imagine quem escreve, então, o que está escrito. O sujeito vai na biblioteca e diz: olha, você escreveu isso há 45 anos atrás. Então, este é o cuidado que tem que ter. É a mensagem que eu passo para um novo jornalista, um novo radialista. Tome cuidado na profissão. É uma profissão maravilhosa, linda, mas a responsabilidade é muito grande.